meu nome é Rafael, sou professor de matemática aqui da nossa equipe e hoje a gente vai fazer uma análise do conteúdo bem pertinente que acontece no Enem, que são métodos de contagem. Nós sabemos que para trabalhar contagem simples, a gente pode ter permutações, arranjo e combinações. O grande detalhe é saber diferenciar exatamente cada um deles. Um detalhe importante de cada um é que a permutação eu sempre vou utilizar todos os elementos disponíveis. Nunca sobra ninguém. Acontece apenas um embaralhamento entre eles. Por isso que a permutação basta calcular o número de elementos, o fatorial dele. Quando a gente trabalha com arranjo e combinação, há um pequeno detalhe entre os dois. O grande detalhe entre o arranjo e a combinação é que no arranjo, a ordem dos elementos formará uma nova combinação, formará uma nova sequência. Então, se eu tenho os números 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, para arranjos são dois aglomerados diferentes. Quando se trata da combinação, a ordem desses elementos não vai influenciar no novo aglomerado. Então, para a combinação, 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, serão o mesmo cara. Eis o motivo da gente ter um divisor a mais nas nossas fórmulas. Mas essas fórmulas funcionam muito bem quando as nossas contagens são simples, quando não acontece nenhuma repetição de elementos, quando não acontece nenhum tipo de restrição. Quando há algumas restrições, a gente tem algumas sugestões para serem feitas, Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que você é o cara. Você tem que se colocar na situação e interpretar aquele problema como se você realmente fosse o cara do problema. Tratar o problema em primeira pessoa. Um segundo passo seria dividir essas decisões tomadas. Como assim dividir? Observar onde estão umas restrições. Se eu quero, por exemplo, apenas números pares numa formação de senhas, eu tenho que entender que para ser número par tem que terminar com par. É uma primeira restrição. Agora, a gente tem que entender que se eu estou envolvendo todos os algarismos, eu quero algarismos de 3 dígitos, o zero não pode ser formador desse primeiro dígito, porque seria então formado um número de 2 algarismos e não de 3 algarismos. Um terceiro passo é nunca adiar a maior decisão. Quanto mais complexa for a decisão tomada, mais com prioridade ela deve ser tratada. Então, assim como na vida, primeiro a gente resolve o grande pepino, para depois o resto vir amaciando. Um exemplozinho para a gente ver a situação desses 3 passos seria uma situação simples. Quantos são os números pares de 3 dígitos distintos? Então aqui nós temos uma primeira restrição, pois eles precisam ser pares. Nós temos uma segunda restrição, não pode haver algarismos repetidos. Agora a gente vai ver um probleminha. Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos que nós podemos formar aí? É interessante a gente pensar que a gente vai ter várias maneiras de resolver. Uma delas é pensar no complementar. Para a gente pensar no complementar, a gente vai desconsiderar essa restrição de ser par e vamos ver quantos algarismos nós temos aí de 3 dígitos formados. Bom, nós sabemos que para ser par, ele tem que começar com 2, 4, 6, 8 ou 0. Nós temos 5 opções. Depois disso, nós temos 10 novas opções, porque nossos algarismos são de 0 a 9, nosso sistema é decimal, porém, nós já utilizamos um aqui. Dessa forma, esse 10 dígitos cai para 9 dígitos. Como eu já utilizei 2 desses dígitos, esses 10 cai para 8 dígitos. Então é como eu falei, aqui a gente está contabilizando apenas todos os algarismos formados por 3 dígitos e que são pares. Essa multiplicação, 360 números. Só que nessa situação, a gente esqueceu de avaliar um detalhe. A gente está considerando aqueles que começam com 0. E os que começam com 0 não seriam de 3 dígitos, seriam de 2 dígitos. Então, será necessário para nós encontrar quantos desses 360 começam com o dígito 0. Bom, dessa maneira,
nós temos o zero obrigatoriamente, então eu tenho uma opção. Essa multiplicação vai dar 360, que é o total de números. A partir desse momento, então nós temos o zero inicialmente, porque a gente vai ter que fazer esse desconto daqueles que começam com zero, que estão incluídos nesses 360 números. Como nós sabemos, são 5 dígitos pares. Como eu já utilizei o zero, me restou os outros 4 dígitos pares. Dessa maneira, dos nossos 10, nós temos 2 utilizados, restam 8 dígitos. Um total de 32 dígitos. Dessa maneira, quando eu pego 360 e retiro todos esses 32 que começam com zero, nós teremos 328 números de 3 dígitos distintos que são pares. Então fica aí a dica. A gente precisa entender que as fórmulas vão funcionar muito bem quando não há nenhum tipo de restrição. Quando aparece algum tipo de restrição, é interessante a gente partir para esse raciocínio de lacunas e lembrando, você é o cara, divida o seu trabalho e pegue o mais difícil primeiro. Fica a dica. Um conteúdo bem pertinente do nosso Enem aí. É interessante a gente sempre manter a calma. Se você gostou do vídeo, dá o like aí pra gente, segue nas nossas redes sociais e uma boa prova.